Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. Hoje é uma terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Eu quero levá-los a um momento de reflexão sobre a palavra do Senhor. Vou pedir que você abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 130. Ao longo da exposição, eu farei a leitura deste salmo. Acompanhe-me, então, esse trecho da palavra do Senhor. Queridos e queridas, o Salmo 130, ele é o 11º dos salmos chamados de Cântico dos Degraus, ou Cânticos de Romaria. Por que esse nome e o que é exatamente isso? Bem, é muito simples. Na cidade de Jerusalém, lá em Israel, ficava o templo, era o centro da vida religiosa e da vida espiritual do povo. Na medida do possível, e isso devia ser sempre buscado na vida de todo israelita, uma vez por ano, pelo menos, eles deveriam, saindo de suas casas, irem ao templo para oferecer sacrifícios, para agradecer a Deus, para ter uma vida religiosa renovada. Muito bem. Como os vilarejos, as cidades eram relativamente distantes do centro da capital religiosa, que era Jerusalém, para que as pessoas não viajassem sozinhas, perigo de estrada, coisas dessa natureza, assaltantes, desgaste, coisas que envolvem normalmente uma viagem de uma certa distância, eles iam em caravanas ou eles iam em grupos. Por isso, Cântico dos Degraus ou Cântico de Romagem ou Cântico de Romaria. Esse é um detalhe. Outra coisa, eles vinham cantando, e cantando justamente estes salmos ao longo do caminho. Um outro detalhe que a gente tem é que, ou quando esse povo chegava até o templo, para subir a escada, um israelita ficava lá em cima, um sacerdote levita, ficava lá em cima, do último degrau, cantando, e eles responsivamente subiam também cantando, ou um coro de sacerdotes levitas fazia esse papel de cantar, de louvar, e o povo ia acompanhando. Por isso, o Cântico dos Degraus. Então, este é o 11º dos Cânticos dos Degraus, onde um israelita individual participa do culto no templo, confessando as suas necessidades e a sua percepção de pecado, e declarando-se dependente da graça de Deus. Este também é, ao mesmo tempo que Cântico dos Degraus, um dos 7 salmos penitenciais. Os outros 6, o salmo de número 6, o 37, o 38, o 30, o 51 e o 143. Esse é o 6º dos salmos penitenciais. Então os outros 5 são esses, né? O fato de se localizar após um salmo imprecatório, que é o 129, não é por acaso. Afinal, a pessoa poderia se alegrar tanto com a destruição do perverso, a ponto de esquecer-se de como está o seu coração diante de Deus. Ou seja, o Salmo 129 fala de Deus destruindo os inimigos do povo de Israel. E se o Salmo 130, que é um salmo confessional, não vem logo em seguida, o israelita poderia ter no seu coração o engano de que ele é melhor do que os outros, porque Deus destruiu os seus inimigos. O Salmo 130 está aí para dizer, olha, Deus destruiu os seus inimigos, porém, você tem necessidade de confessar os seus pecados, de se arrepender dos seus pecados e de acertar a sua vida com Deus. Nós vamos trabalhar este salmo a partir de 4 principais divisões. Olhem os versículos 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Meus queridos, o que nós temos aqui? Nós temos um salmista que clama a Deus das profundezas do seu desespero. O Salmo 32 e o Salmo 51 mostram o desespero de alguém. Neste caso do Salmo 130, não eram os inimigos que atribulavam a vida do salmista. Até porque o Salmo 129, verso 3, já tinha dado conta deles. Mas a profundeza do desespero do salmista era pela culpa, pelo próprio
pecado cometido. Não o que o corroía não era o inimigo, as ações do inimigo, mas o seu próprio pecado. Por isso ele diz: das profundezas do meu ser, da minha angústia, da minha tristeza, do mal que eu tenho, que eu sinto dentro de mim pelos meus erros. Isso é que o corroía. Olha os versículos 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Queridos, o que é que nós temos aqui? Nós temos o reconhecimento da necessidade do perdão de Deus. Deus não observa nem marca nossos pecados por meio do sistema de sacrifícios. E mais tarde, do sacrifício de Jesus, Deus faz e fez e fará redimir todos os pecados do seu povo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para consubstanciar isso que estou falando. Em Miqueias capítulo 7, Miqueias 7,19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, Deus, né? Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando nós somos sinceros e arrependidos, confessamos os nossos pecados, 1 João 9, né? Diz que Deus é fiel para nos limpar, nos purificar, nos lavar de todo pecado. Miqueias 7,19 diz que ele lança esses nossos pecados nas profundezas do mar. Há um texto em Isaías 43, 25, que diz assim: Deus, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Voltando a falar do Salmo 130, nos versos de número 3 e 4, nós temos o reconhecimento da necessidade de perdão por parte do salmista, em confessar os seus pecados a Deus e receber de Deus esse perdão. E temos ao longo da palavra do Senhor, nesses três textos que lemos, 1 João 1,9, Miqueias capítulo 7,19 e Isaías 43, 25, as promessas de que, uma vez que nós arrependidamente confessamos os nossos pecados, Deus é fiel para lavar-nos, purificar-nos, limpar-nos de todo pecado. Ele lança esses pecados nas profundezas das águas e deles não se lembra mais. Por quê? Porque Deus não mantém registros, tal como, por exemplo, um contador faria com a escrita fiscal, ou como um HD, interno ou externo, que acumula as informações, ou a nuvem, né? Hoje, na linguagem mais moderna, você pode colocar seus arquivos nas nuvens. Deus não tem um arquivo dos nossos pecados. Mas nem por isso nós devemos abusar da bondade de Deus em se dispor a conceder perdão. Romanos 6, 1 e 2, o apóstolo Paulo faz ali algumas perguntas interessantes. Ele diz: olha, nós faremos um pecado, nós continuaremos a viver em pecado para que a graça de Deus superabunde nas nossas vidas? Ele diz: de jeito nenhum. Nós morremos para o pecado. Então, a vida do salvo, que agrada a Deus, não é viver em pecado, confessar o pecado e receber o perdão. É lutar numa vida de santificação para não errar. Mas se errar, a Bíblia diz que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que intercede por nós. E quando nós confessamos os nossos pecados, arrependidamente o fazemos, ele é fiel para nos lavar, nos purificar e perdoar os nossos pecados. O pecador realmente perdoado percebe a grandeza da graça de Deus. É grato pelo sacrifício de Jesus para a remissão dos pecados e vive no temor, ou seja, com reverência a Deus. Olhem para os versículos 5 e 6 do Salmo 130 outra vez. 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. O que nós temos aqui é a expectativa do perdão de Deus. Lá o salmista, nos versos 5, 3 e 4, reconhece a necessidade do perdão. Aqui ele vive a expectativa desse perdão. Quando ele diz aguardo, espero, nesses dois versículos,
o salmista repete 5 vezes que a sua esperança está no Senhor. Então trata-se de uma expectativa confiante no Deus que sempre cumpre as suas promessas. Neste caso em particular do Salmo 130, promessa de perdão de pecados uma vez arrependidamente. Nós os confessamos, no caso os salmistas os confessaram. E por último os versos 7 e 8. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Nós temos aqui agora o clamor pela misericórdia de Deus para com todos. Percebam que num primeiro momento, os versículos de 1 até o versículo de número 6, o salmista trata de si mesmo, de pecados pessoais, de relação do perdão de Deus para com os seus pecados. Agora, ele fala da nação. O salmo passa, então, da experiência de um indivíduo, uma pessoa, o salmista, para a comunidade, para o povo. Depois de declarar a sua esperança, o salmista anima, motiva o povo de Israel, a nação de Israel, a esperar no Senhor. Deus não é só capaz de libertar o indivíduo do seu pecado, mas também da comunidade dos salvos que nele espera. Ele remirá. No Antigo Testamento, a redenção do povo de Deus se refere à libertação desse povo da escravidão, primeiro do Egito, depois com o tempo lá da Babilônia, e de todos os seus inimigos nacionais, bem como o perdão de Deus para com os pecados, mediante um sistema de sacrifícios. Mas a redenção final de todo o povo de Deus irá acontecer com a morte e ressurreição de Jesus. Claro que nós estamos falando do Velho Testamento, então em relação ao que já aconteceu, o que ia acontecer hoje, essa esperança, essa expectativa de perdão se dá no que já aconteceu, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Salmo 130, ele narra a experiência de um homem, um servo de Deus, que erra, que peca, que confessa arrependidamente o seu pecado e tem expectativa de perdão. E ele anima todo o povo de Deus a confessar os seus pecados, esperar o perdão de Deus, porque o Senhor é aquele que está sempre pronto a perdoar quando arrependidamente o pecador o procura e confessa o seu pecado. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações na noite de hoje. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Um beijo. Tchau, gente!